Padre Pio, este grande santo da igreja, ele é muito especial ao meu coração. Tem uma frase dele que eu quero partilhar com você que diz o seguinte: o melhor conforto é o que vem da oração. Peçamos ao Senhor esta graça, este auxílio através da sua palavra que está em 1 Timóteo, capítulo 1. Está começando a Bíblia no meu dia a dia. Meus queridos, que alegria estarmos juntos para fazer o nosso estudo bíblico. A Bíblia no meu dia a dia. Não é a Bíblia de vez em quando. A Bíblia uma vez por semana é a Bíblia no meu dia a dia. Que graça, que oportunidade de termos este momento para meditar esta palavra. Antes de ler esta palavra, vamos rezar, pedindo ao Senhor a graça, a força do seu Espírito Santo sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, Tu és a fonte da vida, Tu és o nosso inspirador. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que, iluminados por Ti, possamos ler e entender a palavra que é Jesus. Ilumina, Espírito Santo, todo o nosso ser. Amém. Hoje nós temos uma carta nova, Timóteo. Você corre, pega a sua Bíblia para juntos lermos a palavra de Deus. Capítulo 1, acompanha comigo. Mas interessante, antes mesmo de começarmos a leitura, por ser uma carta nova, como eu dizia, precisamos entender qual foi o contexto que esta carta foi escrita e para quem se destina. E quem vai poder nos ajudar é o Padre Carlos. Ele sempre é bem-vindo ao programa A Bíblia no meu dia a dia. Padre Carlos, nos ajude, por favor. Caríssimo povo de Deus, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para partilhar com você a palavra de Deus. E já adentrando na meditação em torno das cartas de Paulo a Timóteo. Estamos aqui na primeira carta de São Paulo a Timóteo. E só para contextualizarmos este escrito, qual o seu contexto e qual a finalidade? Você já reparou que algumas cartas de São Paulo, ele trabalha muito a questão do querigma, do primeiro anúncio, da evangelização, da chamada daquelas pessoas a ter uma experiência concreta com Deus e viver assim a partir dessa vida nova. Mas essa carta de Paulo a Timóteo, no caso a primeira carta de Paulo a Timóteo, ela vai tratar, não mais agora priorizando o anúncio, mas sobretudo na conservação da doutrina e na organização da comunidade. Ou seja, o povo já é evangelizado, o povo já na consciência de ser comunidade, de ser igreja, já tendo experimentado o primeiro anúncio, recebido o querigma, agora precisa se organizar. E é assim que essa carta vai orientar. A comunidade cristã precisa, uma vez já tendo sido atraída por Jesus, na ação do Espírito Santo, a ser uma comunidade de fé, precisava agora cuidar da praticidade da doutrina e da organização da própria comunidade. É o que nós lemos, por exemplo, em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 16. Olha o que o apóstolo diz. Presta atenção. Quanto a ti e o que ensinas, persevera nessas disposições e nessas práticas. Agindo assim, salvarás a ti mesmo e aos que te ouvirem. Então, a praticidade da doutrina e a organização da comunidade cristã era a finalidade, era o essencial como sentido da escrita desta carta, da primeira carta de Paulo a Timóteo. Muito obrigada, Padre Carlos. Sua presença é sempre bem-vinda e muito significativa a sua colaboração. Vamos ler então? Capítulo 1, acompanha comigo. Paulo, apóstolo do Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e do Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, meu filho legítimo na fé. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e do Cristo Jesus, nosso Senhor. Ao partir para a Macedônia, eu te pedi que ficasses em Éfeso,
para recomendares a alguns que não ensinassem doutrinas diferentes, nem desse atenção a fábulas e genealogias intermináveis. Essas coisas provocam ante longas discussões do que contribui para a realização na fé do plano salvífico de Deus. Essa recomendação visa promover o amor que nasce de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Por se terem afastado desta linha, alguns se entregaram a um palavrório sem sentido. Pretendem ser mestres da lei, mas não entendem o que dizem, nem conhecem as questões que defendem. Sabemos que a lei é boa, contanto que usemos dela como se deve. De fato, a lei não é feita para os justos, mas para os indisciplinados e rebeldes, para os irreligiosos e pecadores, para os ímpios e mundanos, para os que matam pai ou mãe e para os demais assassinos, para os dados à prostituição, os sodomitas, os traficantes de escravos, os mentirosos, os perjuros, e para tudo que mais que se opõe à sã doutrina, a qual é conforme ao glorioso Evangelho de Deus bendito, a mim confiado. Sou agradecido àquele que me deu forças, Cristo Jesus nosso Senhor, pela confiança que teve em mim, colocando-me a seu serviço. A mim que antes blasfemava, perseguia e agia com violência. Mas alcancei misericórdia, porque agia por ignorância, não tendo ainda a fé. A graça de nosso Senhor manifestou-se copiosamente junto com a fé e com o amor que estão em Cristo Jesus. É digna de fé e de ser acolhida por todos esta palavra. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Aqui está uma linda... Aqui está algo assim muito interessante. Vamos aqui grifar um princípio eterno. Nunca vai mudar. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu e você, todos nós. Ninguém está fora desta graça, da salvação. Você também pode sublinhar. Versículo 15, um princípio eterno. Mas alcancei misericórdia para que em mim, o primeiro dos pecadores, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua paciência, fazendo de mim um exemplo para todos os que creram nele em vista da vida eterna. Ao Rei dos séculos, Deus imortal, invisível, único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 18. Timóteo, meu filho, esta é a recomendação que te faço de acordo com as profecias proclamadas outrora a teu respeito. Fortificado por elas, combate o nobre combate. Aqui no versículo 18, gente, cai para mim como uma ordem. Eu vou aqui sublinhar, versículo 18. Timóteo, meu filho, essa é a recomendação que te faço de acordo com as profecias proclamadas outrora a teu respeito. Fortificado por elas, combate o nobre combate. Versículo 19. Com fé e boa consciência. Por terem repudiado a boa consciência, alguns naufragaram na fé. Entre estes estão Himeneu e Alexandre. Entreguei-o a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Que palavra rica!
uma palavra muito providente. Para mim, aqui há uma mensagem muito significativa. Esse versículo 18. As mesmas recomendações que São Paulo dá a Timóteo, eu quero trazer para a minha vida. Estar fortificada pelo poder do Espírito para combater o bom combate. E você? Eu quero já pedir esta graça a Deus. Ao escrever a palavra, você também pode ler, reler, escrever, colher do Senhor a mensagem que Deus tem para você e aplicá-la na sua vida. Não esqueça, é o mais importante. Eu quero escrever primeiro esta ordem que está no versículo 18. Que na verdade ela está azul, mas nós vamos corrigi-la ela agora. Olha, é vermelha, gente. Às vezes a gente lê, escreve azul, mas esquece de anotar aqui na caneta. Então vamos colocar aqui, ó, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Você escreve aí e eu escrevo aqui. Te encontro no próximo A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus te abençoe. CançãoNovaPlay.com. Assine já!